Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Nós vamos iniciar orando. Santo e eterno Pai, nós te louvamos por este dia, por esta noite que se inicia, pela oportunidade de transmitirmos a tua palavra pela internet. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes, fale ao nosso coração com o estudo da tua palavra e também nos ouça no momento em que intercederemos e oraremos uns pelos outros. Pai, capacita-me, ilumina-me para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Atos dos Apóstolos, né? Finalizando o capítulo 14, e depois nós vamos orar. Você pode deixar o seu pedido de oração, pode deixar o seu motivo aí para a gente orar daqui a pouquinho após o estudo bíblico. Então vamos lá. Hoje Atos 14, versículos de 19 até o 28. Atos 14, de 19 até o 28. Atos 14, de 19 até o 28. Então vamos lá. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então veja que interessante, como nós estudamos na quinta-feira, né? Paulo estava na cidade de Listra, e foi ali que ele foi um instrumento de Deus para curar um coxo, um paralítico. E a multidão queria oferecer sacrifícios, achando que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes, ou Mercúrio, ou Júpiter e Mercúrio, como diz a Almeida Revista Atualizada. Mas houve oposição, os judeus daquela cidade não acharam nem um pouco interessante a presença de Paulo e Barnabé ali pregando acerca de Cristo. E isso faz com que eles criem uma perseguição e incitam a multidão a um linchamento. Veja, este apedrejamento não é de maneira nenhuma algo vinculado a algum julgamento judicial, é linchamento, é por ímpeto, é impulsividade, não há nenhum processo legal, não há nenhuma acusação formal, quer romana, quer prevista na lei de Moisés. Era violência gratuita, linchamento, né? Isso que acontece aqui. E veja, Paulo chega a ser apedrejado, ou seja, ele fica com o corpo muito ferido a ponto de desmaiar, a ponto da dor, enfim, os ferimentos levarem a desmaiar, a ponto de achar que ele estava morto. Então, veja que nesta época e em alguns lugares do mundo, ainda pregar o evangelho significa padecer dor, sofrimento, perseguição, e no caso de Paulo, apedrejamento. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, apesar dos ferimentos, apesar da dor, apesar do machucado, Paulo rapidamente levanta-se, né? Ou seja, mesmo com o corpo ferido, não só o corpo, né? Você acaba de pregar o evangelho e talvez grande parte daquela multidão que há pouco tempo queria tratá-lo como Deus, né? Queria oferecer sacrifícios, agora é o povo que está apedrejando. Então veja a ambiguidade, a inconstância do povo aqui. Óbvio que dentre aquela massa pode ter acontecido conversões, mas não necessariamente todos, né? Pode ser que aqueles que estavam no ímpeto da emoção ali, vamos oferecer sacrifícios, touros, né, que são deuses entre nós. Os versículos que nós estudamos na quinta, mas aqui acontece
Agora o contrário, né? A instigação dos judeus leva ao apedrejamento. Então isso demonstra um pouco a inconstância da multidão, né? Quem não tem base sólida é inconstante. Cada hora está de um lado, né? É influenciado facilmente. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Olha que interessante. Então ele volta para Derbe, cerca de 96 quilômetros de Listra. Ele está machucado, está cansado, está ferido, está com dor, mas faz essa viagem de 96 quilômetros até Derbe, volta àquela a igreja que ele havia plantado ali para dar instrução, para ensinar e etc. E veja, apesar de tudo, ele não para. Paulo é apedrejado, mas ele volta a Listra, ele volta a pregar o evangelho na mesma cidade que ele acabou de ser apedrejado. Então isso demonstra a coragem, o propósito. Paulo mostra que o coração dele está centrado em Cristo. E então ele refaz aquela região que ele havia ensinado e pregado. Listra, Icônio e Antioquia. Antioquia da Psídia, né? Esta não é a Antioquia da Síria que nós já falamos. Era uma cidade importante ali, na antiga Ásia Menor, Antioquia da Psídia, mas não tão importante quanto a Antioquia da Síria, que nós já tratamos no estudo anterior. Anteriores, né? Não necessariamente. Versículo 22. O que ele fazia nesta região? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então veja, Paulo primeiro prega o evangelho, é instrumento de Deus para operar milagres, mas agora ele dá um suporte àquelas comunidades que ele iniciou o trabalho, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Então, é um discipulado completo. Então, é um discipulado que prevê estudo. Então, Paulo expõe a escritura do Antigo Testamento e explica para aquelas pessoas, né, faz aquela interpretação a partir de Cristo do Antigo Testamento e ensina acerca de igreja, fortalece, exorta, discipula, enfim, ele dá sustento, dá base para as comunidades que ele havia passado, que ele havia pregado. Então não adianta você pregar e fundar uma igreja e simplesmente dar as costas, né? Tem que haver uma manutenção, uma continuidade, um trabalho de exortação. Ou eu gosto do começo do 22, fortalecendo a alma dos discípulos. E também dando testemunho acerca da sua própria tribulação. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo não esconde a possibilidade de dor, de sofrimento. Ele mesmo acabara de sofrer um apedrejamento em Listra. Então é ler do engano hoje achar que o evangelho é mil maravilhas. Nós também corremos o risco de passarmos por tribulações, sermos perseguidos, enfim, né? No mundo tereis aflições. Cristo nunca omitiu a dificuldade e os problemas que a vida traz. E muitas perseguições pelo fato de sermos cristãos. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Olha que interessante. Paulo estabelece para aquela igreja uma liderança local. Olha que modelo importante. Então Paulo está ali e ele sabe que, primeiro, Paulo não ia ficar para sempre. Ele tinha muito trabalho a fazer. Então é necessário que se estabeleça uma liderança local para administrar, para cuidar daquela igreja. O que o apóstolo faz? Treina uma liderança. E então faz ali uma eleição, né? Uma indicação. O povo, a igreja reunida, indica quem serão seus líderes. O termo aqui presbítero quer dizer ancião. Não necessariamente o indivíduo que é velho somente, mas ancião é uma ideia daquele que é sábio, daquele que é maduro na fé, daquele que tem capacidade de aprender para ensinar, de pastorear aquela igreja. Paulo estava instituindo pastores, líderes para cuidar daquela igreja, cuidar daquele rebanho, ensinar aquele rebanho. Então veja a dinâmica de Paulo, o evangelismo, a exposição de quem é Cristo,
e depois a manutenção, o discipulado, a doutrinação, a explicação da Escritura, mas também o estabelecimento de uma liderança local. Então, uma liderança local é estabelecida. Gente, e lideranças locais são sempre importantes para a administração, porque eles já têm todo aquele feedback de como que funciona aquela sociedade, aquela comunidade. Versículo 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Então, tanto Pisídia quanto Panfilha eram regiões que formavam grupos de cidades na antiga Ásia Menor. Então, tanto a Pisídia, que ficava mais próximo ao litoral, quanto a Panfilha, que ficava mais próximo à região montanhosa, Monte Taurus, etc. Então, Pisídia e Panfilha não são cidades, são regiões dentro da antiga Ásia Menor, chamada Anatólia. Então, a antiga Ásia Menor era chamada Anatólia, que é a atual Turquia, né? A maior parte da antiga Ásia Menor hoje é a região do país, o país da Turquia, né? Da Turquia, a antiga Ásia Menor, que é a parte costeira ali do mar Mediterrâneo, algumas ilhas gregas, também tem ali naquela região, enfim, né? E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então veja o ministério itinerante de Paulo pelas cidades e regiões da Ásia Menor. Então ele agora na Panfilha, ele prega em Perge e também a Atália. E dali navegaram para Antioquia, ou seja, eles concluem nessa primeira fase ali o seu evangelismo e voltam para eles voltam para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, a Antioquia é uma cidade importante, nós falamos sobre isso, né? Talvez a Antioquia da Psídia fosse um primeiro polo forte da pregação do evangelho ali naquela região. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, eles saem dessa região da Panfilha e da Psídia, né, de todas as cidades, na Antioquia da Psídia, Derbe, Listra, Icônio, Perge, Atália, enfim, depois a palavra é pregada também na Galácia, né? E Paulo volta, eu falei Antioquia da Psídia, desculpe, tá? Ele volta a Antioquia da Síria. É que é tanta Antioquia, né, que a gente acaba ficando meio louco. Então, eles concluídos ali, eles voltam para Antioquia da Síria, que era a base da igreja dos gentios. Então, eles tinham partido de Antioquia da Síria para a Ásia Menor. Agora, eles voltam da Ásia Menor para Antioquia da Síria e vão contar o que havia acontecido. E o versículo 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos, ou seja, eles voltam para lá e continuam dando assistência, ensino, exortação, Paulo provavelmente elaborando os seus sermões, enfim, basicamente ensinando e preparando a liderança da igreja de Antioquia da Síria, se torna o maior centro, a maior igreja dos gentios, a maior igreja daqueles que não são judeus, sendo a referência, né, a base para toda a região dos gentios, a igreja de Antioquia da Síria. Tá? Então, essa Antioquia que ele volta é a Antioquia da Síria. Às vezes a gente confunde, né? Muita Antioquia demais. O que a gente conclui desse texto? Acho que no primeiro ponto, temos esta consciência de que pregar o evangelho, às vezes, também significa perseguição. Tá? Viver o evangelho de fato pode nos levar à perseguição. Qual que é o testemunho de Paulo? Permanecer firme. Mesmo na cidade onde ele correu o risco de perder a vida, ele volta e continua a pregar o evangelho. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos e nem devemos negar o sofrimento. Ele faz parte das nossas vidas e, consequentemente, também a pregação do evangelho, o compromisso com Deus, pode fazer com que soframos alguma espécie de retaliação e perseguição, enfim.
nem um pouco comparado com Paulo, né? Acho difícil você ser posto para fora da cidade e apedrejado. Então, mas mesmo assim passamos por dificuldades que aparecem. O sistema de evangelismo de Paulo, de plantação de igrejas. Então, ele inicia o trabalho, discipula, fala de Cristo, existem conversões, depois ele volta para dar suporte àquelas pessoas. Então, ele discipula, ele doutrina, ele ensina a palavra e ele estabelece lideranças locais para continuarem o trabalho. Então, isso demanda tempo, cuidado, instrução. Basicamente, o ministério de Paulo era a pregação, mas também o ensino, a preparação de líderes. Então, ele discipulava, ele preparava aqueles pastores locais, o texto os chama de presbíteros, quer dizer ancião, não significa necessariamente que era velho, né? Mas que eram pessoas sábias, maduras, experimentadas na fé, etc., para cuidar daquela região. Tá? Então, interessante essa ideia. É importante que a igreja tenha um suporte, que a igreja seja discipulada, que as pessoas aprendam. Não é assim, vamos iniciar uma igreja lá no bairro Progresso. Vamos iniciar uma igreja lá no Itopava Norte. Vamos iniciar uma igreja lá em Pomerode. Tá, nós temos estrutura para acompanhar, para discipular, temos uma liderança local, pessoas aptas a administrarem, passarem por um discipulado, alguma coisa nesse sentido. Tá? E por fim, né, veja, eles voltam e apesar das dificuldades, eles relatam com alegria a igreja que os envia, a igreja de Antioquia da Síria, que é uma base, né? Então é importante que todo o trabalho de início de igrejas, ou seja, o trabalho missionário, de plantação de igrejas, de começar uma nova igreja em algum outro lugar, tem que ter uma igreja mãe, tem que ter um polo, tem que ter uma supervisão aquele campo, né? Não é simplesmente fechar o olho, vou começar uma igreja lá. É importante, né? Para que aquela igreja receba suporte. Paulo e Barnabé eram só os dois, os meios de transporte nessa época eram difíceis. Então, quanto mais líderes envolvidos e experimentados que podiam sair de Antioquia da Síria para ir à Ásia Menor, instruir, cuidar, pastorear aquelas pessoas, melhor. Então, todo o trabalho que nós vamos iniciar, é necessário que tenha uma igreja mãe para dar suporte. Então, enfim, um texto muito rico, que nos dá uma base missionária de pregação interessante e também de que pregar, viver o evangelho, traz perseguição. E vamos aos nossos momentos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, de ação de graças, talvez você queira pedir por você, pedir por outra pessoa, talvez você queira agradecer, enfim, você pode colocar o seu pedido de oração aqui. Também não esqueça de deixar o seu boa noite para a gente enviar um abraço para ti daqui a pouquinho. Hoje eu tenho só um pedido de oração que aparece aqui para mim, que é da Letícia. Peço oração pelo tratamento da Ivanilde e pela saúde do bebê Vinícius Miranda. Então, oração pelo tratamento da Ivanilde e pela saúde do bebê Vinícius Miranda. Então, o único pedido de oração que aparece aqui para mim no Face nesse momento. Também hoje é aniversário da dona Iraildes. Vou mandar um grande abraço para a dona Iraildes, que completa mais um ano de vida. Deus lhe abençoe, viu, dona Iraildes? Tem um grande abraço para a senhora. Muita felicidade, muita saúde, né? Muita alegria na presença do Senhor. Então, hoje é aniversário da dona Iraildes. Então, vamos orar pelo pedido da nossa irmã Letícia. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Letícia, do presbítero Ricardo, de toda a sua família. Em especial pedimos pelo tratamento da Ivanilde, para que faça o efeito desejado. Pai, que ela seja curada para a honra e glória do teu nome. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, suplicando a tua cura e a tua bênção. Pedimos também pela saúde do Vinícius, um bebezinho, Pai, para que o Senhor cuide, para que ele fique bem. Pai eterno, colocamos ele diante de ti, suplicando, implorando pela saúde do Vinícius, pela restauração dele. E juntamente com eles, todas as pessoas que estão enfermas ou passando por alguma dificuldade, suplicamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, nós intercedemos também pelo nosso irmão Gilberto Pagliarim,
que está internado, que o Senhor tenha misericórdia dele, ó Pai, que restaure a sua saúde. Abençoe também a sua esposa Marlene, dando força nesse momento difícil de enfermidade. Pai eterno, colocamos a vida do Gilberto nas tuas mãos, suplicando a tua graça e a tua misericórdia, o teu fortalecimento. Abençoe, a Deus, todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes nesta live. O Senhor conhece o coração de todos e todas, sabe das suas dificuldades, das suas necessidades. Então, segundo a tua vontade, supras em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos mandar os nossos abraços aqui especiais. Então, mandar um abraço para a Aline, minha esposa, que está assistindo a gente lá do quarto hoje. Mandar um abração e uma boa noite para Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema. Um abração, viu, Claudete? Deus lhe abençoe, obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo, que Deus lhes abençoe. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Maria. Boa noite, Júlia, né? O João é o vizinho, né? Que é o João vizinho, meu vizinho de porta aqui no prédio, né? Que Deus lhe abençoe, viu, João? Um abração para ti. Um abraço, viu, Maria? Boa noite, Andressa Cibulski, que Deus lhe abençoe, um abração para ti, um abraço para o Davi é o filhinho da Andressa, né, que tem 5 aninhos, então que Deus abençoe, Andressa, a ti, a toda a sua família, abençoe também o Davi, obrigado pela companhia, uma noite abençoada para ti aí na presença do Senhor. Boa noite, dona Zeni, boa noite, presbítero Alduino, boa noite, Ana Paula, são os nossos irmãos lá de Xanxerê, no oeste catarinense, ligadinhos conosco também. Saudade, viu, dona Zeni? Um abração para a senhora. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, que está sempre ligadinha conosco. Boa noite, viu, Dulceleia? Um abração para ti. Boa noite para o seu Osias Costa, nosso irmão que está lá em Rio dos Cedros, né? Um abração para ti, para tua esposa, que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Gaia, que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, tá? Para toda a família, que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Rosilda Andrade. Deus lhe abençoe muito. Um grande abraço, viu, Rosilda? Boa noite para o nosso irmão Valério. Um abração para ti. Que a paz do Senhor esteja contigo aí também, viu, meu irmão? Muito obrigado pela companhia. Bom, são os nominhos que aparecem aqui para mim, tá? Então, que Deus abençoe a todos e a todas, mesmo você que não assistiu, mas que de repente curtiu o nosso vídeo, né? Boa noite para a Antônia, né? A nossa irmã Antônia, eu sei que ela sempre assiste o vídeo, só dá uma curtidinha. Que Deus lhe abençoe, viu, Antônia? Um abração para ti. Tá? Uma noite abençoada também. Nós vamos ficando por aqui, nos despedindo com a bênção do Senhor, lembrando que nós voltamos no sábado às 19 horas com o nosso culto presencial dos jovens, domingo às 9 e às 19 horas, culto presencial na Igreja Presbiteriana de Blumenau, na rua República Argentina, número 431, aqui na Ponta Aguda, pertinho do centro de Blumenau. Então, Igreja Presbiteriana de Blumenau, rua República Argentina, número 431, na Ponta Aguda, esquina com a rua Guatemala. Não tem como errar, né? Facinho você achar a nossa igreja aqui. E a nossa atividade online permanecem às terças e às quintas-feiras. Então, a quinta-feira agora nós temos novamente a nossa live, às 19h30 com as canções e às 20 horas com a nossa continuação do estudo em Atos. E aí vamos iniciar o capítulo 15 de Atos. Precisando de uma visita, precisando de um aconselhamento, precisando de qualquer coisa, faça contato conosco. Na nossa página tem os contatos. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até quinta-feira online.